O profeta Elias, o tisbita, quando ele veio para a prova final, até que ele mesmo pensou que era o único na nação que ainda vivia para Deus, e o rei iria colocá-lo sobre o julgamento. E eles o perseguiam, e aquela pequena rainha pintada chamada Jezabel ameaçou a sua vida, e quando ele chegou para a prova final, Elias possuía a porta do seu inimigo e tornou toda a nação de volta para Deus outra vez. Deus guarda a sua promessa. Moisés, o profeta de Deus, depois de estar também na linha desta semente real, a semente de Abraão, foi quando ele foi enviado para o Egito para libertar os filhos de Israel. E Deus lhe havia dado sinais e maravilha para realizar e para ferir a terra e para trazer sapos, pulgas, trevas, saraivas, chuvas de fogo. E havia feito todos estes milagres, mesmo quando ele os guiou para fora com a mão de Jeová. Lá houve um tempo quando ele encontrou com a porta entre ele e a terra prometida. E lá houve o Mar Vermelho, um obstáculo, atravessando o caminho. Eles estavam cercados pelo exército de Faraó, montanhas e deserto e o Mar Vermelho, mas Moisés deu um passo para frente e possuiu a porta do seu inimigo e atravessou o Mar Vermelho, de pés secos, como se estivesse andando numa estrada poeirenta. Possuiremos a porta do inimigo. Assim disse Deus: isto está terminado. Foi somente há poucos anos, mais tarde, quando o julgamento veio e a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Deus faz isso daquela maneira. Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado. E testado, e ele deixa a enfermidade te atingir, ele deixa vir doença sobre você, para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre, ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas estas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição, ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você, seus irmãos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você, ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Somente ensinados que isto é mais precioso que o ouro para nós. As provas, as lutas, as aflições. A palavra de Deus nos ensina que essas coisas são mais preciosas do que o ouro. Então, Abraão com Isaac no monte, aquele era o qual foi dada a promessa, e pela sua fidelidade, seu conhecimento e sua fé em Jeová, através daquilo e somente aquilo que Deus olhou para baixo e disse: sua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Eu juro a mim mesmo que eu farei estas coisas, não há nenhum maior por quem ele pudesse jurar, mas ele jurou por si mesmo. Então, se ele permitiu que Abraão fosse tentado daquele ponto final, ele tem que te testar e me testar naquele ponto final, naquela hora de decisão, quando tudo está longe de você. Você tem que se colocar sozinho lá. Isto é verdade.
Palavra de Deus. Ficar sozinho. Sair de lá e dizer, embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão. É este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor, embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, embora a igreja receba a oração e não fique bom. Aquilo não tem nada a ver com isto, pois eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos. Os homens não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca sua atenção em um homem, ele cometerá um erro, talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isso para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder e a ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa suas promessas, porque eles somente podem ser a semente de Abraão quando ele recebe o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão, não, Senhor. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente, não importa o que aconteça. Ou, com o contrário, o crente segue em frente. Que você possa, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, ser fortalecido, fortificado pelo poder de Deus, através desta pequena ministração da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, para a glória de Deus.